Vamos falar do episódio 2 da temporada 2 do From Origem. E olha só, começando aí onde a gente parou, que o Boyd, o xerife aí da cidade, ele tá num poço lá, você vê que terminou, e aí uma corda é jogada pra ele, ele sai usando essa corda, e aí o que acontece? Lá ele dá de cara com um cara, depois a gente fica sabendo que o nome dele é Martin, e esse cara, ele tá amarrado, assim, com duas correntes, assim, amarrado na parede, e assim, ele tá muito debilitado mesmo. Aí eu fico me perguntando, quem é que jogou aquela corda, cara? Como é que ele jogou aquela corda? O cara não consegue nem andar. Tipo, se soltasse ele das correntes, ele não conseguia nem andar. Então aí fica essa pergunta aí no ar. Mas ele fala que: "Ô, você veio da cidade, não foi?" "Sim, sim. Eu achava que o que tinha na cidade era ruim, mas na verdade o que tem aqui na floresta é muito pior." Então aí acaba abrindo um leque de possibilidades. Foi criado aí um multiverso do seriado Origem, porque agora as possibilidades são imensas, eu diria que são, assim, infinitas. Mas eu vou voltar para eles aqui. Até o Martin, ele fala para ele: "Você encontrou a árvore? Você entrou na árvore, não entrou?" Ele fala: "Sim, sim, eu entrei." E aí é interessante essa árvore porque você sai num lugar, você entra, você não sabe onde você vai sair. Você pode sair num lugar aberto e tal, você pode sair num lugar fechado e ficar preso. E é aí que eles te pegam. Aí ele fala assim: "É aí que eles te pegam." Mas aí a gente não sabe quem. Assim, ó, o Martin aí. É, eles quem? Aí fica esse mistério. Eu vou voltar aí pro Martin e pro Boyd. Olha só, é, ele fala, até o Martin, ele fala pro Boyd assim: "Ó, você tem que sair daqui, você tem que sair daqui antes que eles voltem." Então fica essa coisa assim, eles, mas a gente não sabe quem é eles. Aí aparece a Tabitha e o Victor, que, né, eles escaparam pelos túneis, e aí eles encontram, na verdade não encontram, porque ali é um local do que o Victor se esconde, que é tipo uma caçamba de caminhão, assim, sabe aquela parte traseira do caminhão? Aquela caçamba de caminhão, e aí eles entram lá, e aí o Victor vai e fecha a porta. Aí eles começam a conversar um pouquinho lá dentro, ela fala, aí a gente tem um ponto interessante aqui, eu sempre vou pontuar, assim, vai fazendo essas anotações aí, que aí ela fala, me fala aí desse menino de branco que você vê e tal. Aí o Victor vai e fala, eu costumava vê-lo, aí depois parou e agora parece que ele voltou. Então acho que o Victor via essa criança de branco quando ele era criança também, aí depois ele parou de ver, aí agora, por que, não sabemos ainda, ele está aparecendo para o Victor de novo, tá? E um outro ponto também é que o Victor, dentro dessa caçamba, conversando com a Tabitha, ele fala que ele costumava ir para lá com a mãe dele. Então a gente fica sabendo aí que a mãe dele, é claro, foi morta porque todo mundo na cidade morreu, ele foi o único que sobreviveu. Então por isso que ele é o mais antigo naquela cidade. Vamos lá, parece que aquela mulher que apareceu é realmente a noiva da Christie. Elas conversam e ela fala: "Pô, você sumiu, 6 meses te esperando, chamamos a polícia, não sei o quê", aquela coisa toda. E, então a gente fica sabendo que a Christie já tá lá há 6 meses, e aí a Christie conversa com a noiva dela: "Ah, deixa eu te explicar o que tá acontecendo, por que que eu não apareci, é isso e aquilo." E aí, mas explica, mas a gente não vê essa conversa, ela só explica lá, e aí depois ela sai de lá de dentro, aí o Kenny tá até do lado de fora, porque eles estão no restaurante. E tá todo mundo dentro do restaurante. Lembra que eu falei que teve uma galera que dispersou na hora que a dona pegou a espingarda e o Kenny atirou pra cima. Teve uma galera que dispersou e uma galera, claro, foi lá foi forçada a entrar no restaurante. Vou falar sobre isso aí daqui a pouco. E, enquanto isso, o Jim e o barman, vou chamar ele de barman, tá? O cara lá dos drinks, eles estão lá debaixo dos escombros. E tem um outro passageiro, ele acorda, eu esqueci o nome dele, acho que é Break. Ele acorda, aí ele começa a fazer barulho, ele começa a gritar, porque, pô, imagina, ele tá desmaiado, ele vai acordar, tá debaixo dos escombros, como você viu aqui a casa desabando, tá debaixo dos escombros. E aí e acho que ele é meio claustrofóbico, é que eu misturar inglês com português, claustrofóbico, e aí ele fica desesperado, claro, mas só que tá de noite já, e ele não pode fazer barulho. Eu vou voltar nessa parte aqui pra você saber o que acontece. E aí, depois voltando lá pro Boyd e pro
e pro esqueci o nome dele agora. Martin. O que acontece? O Martin faz uma revelação muito importante aí. Ele fala que os monstros são apenas a ponta do iceberg. Como ele deixa isso no ar, assim. Os monstros são apenas a ponta do iceberg. Ele fala que o que tem na floresta é muito pior, mas ele fala, olha só, os monstros, esses aí, claro que ele não fala assim, né? Os monstros são só a ponta do iceberg. E você começa, novamente o que eu falei, o multiverso aí, aí você começa a imaginar, pô, o que é pior do que os monstros, assim? E tem um ponto interessante que eu vou voltar de novo no Boyd e no Martin. Tem um ponto muito interessante ali. Mas vamos voltar para os passageiros lá, porque eu vou seguir a ordem do seriado, tá? Do episódio. E aí os passageiros lá no restaurante, eles parecem tramar, tem 3 passageiros que parecem estar tramando uma coisa, assim. E aí a dona vê e fala, cara, por quê? Pô, eles estão achando que o pessoal tá lá segurando eles como, assim, mantendo eles como refém de alguma coisa e tal, porque eles não acreditam que tem algo do lado de fora. É, e aí eles começam a fazer tramar uma coisa assim, a gente não sabe o que que é. E, enquanto isso, do lado de fora, a gente vê 2 passageiros que eles acabam entrando num posto, num posto de gasolina. E aí eles fecham a porta, você vê até que tem aquela pedra, o talismã na porta, né? E aí eles começam a beber algumas coisas lá, começam a conversar um com o outro e tal. Mas é claro que daqui a pouco vem as criaturas batendo na porta. E aí, sobre eles eu vou falar rapidamente, porque a gente não tem muita coisa depois disso. As criaturas batendo na porta, ei, me ajuda, me ajuda. Nós estávamos no ônibus, não sei o quê, e tal. E aí o cara fala, pô, caramba, a gente tem que ajudar. A mulher fala, não abre a porta, não abre a porta. Aí ele fala, não, a gente tem que ajudar. Aí ele vai lá e abre a porta. Aí a gente não vê mais nada assim depois disso. A gente deve ver talvez no próximo episódio. Mas tem um ponto muito interessante aqui, são vários interessantes, mas esse aqui, porque a Fátima e o Alice estão tentando ajudar os passageiros que debandaram. Nesse caso, tem 2 passageiros que debandaram, e eles até aparecem aqui na parte do trailer, talvez até mostre aqui, mas vai passar rápido, talvez não dê pra ver. E aí o que que acontece? Aí eles estão lá em frente à delegacia, que é o post office, né? Que é os correios. Mas aí eles estão lá em frente, não. Aí o Ellis fala: deixa, já é tarde demais, não dá pra salvar eles, não dá pra salvar eles, deixa, é tarde demais. E eles vão entrando, mas é engraçado que as criaturas elas sempre chegam andando devagarinho e sorrindo, né? Um sorrisão na boca, assim, no rosto. E sorrindo. Aqueles 2 ali, ó. Esses 2 aqui, o pretinho e a gordinha que apareceu, pretinho gordinho e uma branquinha. Eles são os que são mortos aí. Mas aí o que acontece? É, aí eles estão. É engraçado que os caras estão, tipo, 2 metros ou 3 metros da Fátima e do Alice, mas eles não atacam, assim, só ficam olhando, aí eles vêm andando, continuam andando devagarinho, e aí eles correndo, eles entram dentro da delegacia, fecham a porta, e aí os caras só ficam olhando assim, é um casal de criaturas. Aí uma fica olhando de lado assim, e o outro fica olhando pra ela e rindo. Aí fala: "Você tá acabando com a nossa diversão". Eles falam bem assim, tranquilos e tal. São bem sádicos. Foi o que eu falei, eles não correm porque eles sabem que as pessoas não podem escapar, não tem como sair daquela cidade. Então eles vão meio que andando mesmo, mas vão deixando as pessoas cometerem os erros delas, e aí eles pegam as pessoas que cometem esses erros. Mas aí a Fátima ela fica desesperada porque ela quer ajudar essas pessoas que estão lá fora, mas as criaturas já cercaram eles assim e tal, e já atacaram, e praticamente se só ouve os gritos. E aí a Fátima, ela fica assim, em estado de pânico, e aí ela abre de novo a cortininha, aí tá os 2 lá fora, o casal assim e tal. Aí ela vai, xinga eles, ela fica muito bolada, a Fátima, e aí o cara fala pra ela: "Ó, se você vir aqui pra fora, você vai se divertir, não sei o quê". Eles são bem sádicos mesmo. Eles se divertem, essa cena aqui, eles se divertem com o sofrimento mesmo das pessoas e até poder fazer o que eles querem fazer, que é eliminar as pessoas de uma forma bem cruel. É muito
não sei qual é dessas criaturas aí, mas os passageiros sobre os escombros lá, que é o Jim, o barman e acho que o nome dele é Brick. Ele, como eu falei, o Brick ele começou a gritar e tal, eles tentam acalmá-lo, mas ele começa a botar sangue pela boca, aí ele começa a ficar mais desesperado ainda. Aí ele começa a continuar fazendo barulho, ele continua fazendo barulho. Quem tá mais próximo dele é o barman. O Jim, ele tá bem mais embaixo lá dos escombros. E aí o que acontece? O passageiro acaba morrendo, ele começa a botar sangue pela boca e acaba morrendo. E aí uma criatura acaba encontrando o barman. E aí ela ataca o barman e mata o barman. Assim, bem triste essa parte que eu gostava do cara. O cara era bem legal, mas já foi, tá? É, o Martin parece ter. é, Vamos voltar lá pro Martin. Não, um ponto interessante que eu tô seguindo a ordem do seriado, do episódio, fico falando seriado, do episódio. E que lembra que eu falei quando os 3 passageiros estavam juntos, eles estavam tramando uma coisa? Então, aí ele vai, rende o Kenny, aí bota a arma na cabeça do Kenny e fala: abre a porta, não sei o quê. E a Clara Donna fala: não, não, você vai ter que atirar nele. Aí você atira nele e eu atiro em você, mas ninguém vai sair daqui. Aí eles conseguem brigar lá, assim, bem rápido, e aí o Kenny acaba tomando a arma do cara, e aí, entendeu? Não abre a porta, volta tudo à sua normalidade. Voltando lá pro Boyd e pro Martin, o Martin parece que, por exemplo, começa a tocar uma música e é uma caixa de música, aquela que tem uma bailarina assim rodando, e aí ele fala: já o tempo tá se esgotando, você tem que sair daqui antes que a música pare. E aí o Boyd vai e tá tentando soltar o Martin, o prisioneiro lá, ele tá batendo lá, que ele acha uma pedra, ele tenta cortar a corrente com uma pedra, e como é uma corrente muito velha e tal, acaba soltando uma. E aí, enquanto ele tá soltando a outra, o Martin vai e fala: será que a Abby tinha razão? Que é a mulher dele. Ele fala: o quê? Ele fica bolado porque, pô, como é que ele sabe o nome da minha esposa? Aí ele fala assim: será que era realmente tudo um sonho? Porque a esposa do Boyd começou a atirar em todo mundo, falando: não se preocupe, é tudo um sonho, eu tô acordando eles, eu tô ajudando essas pessoas. Ela começou a atirar na galera. E aí tá levantando essa questão de tudo ser um sonho. Eu espero que no final não seja isso. Tá? Espero que tenha uma explicação melhor. Mas um sonho, assim, mas faria sentido para o que está acontecendo aqui. Mas já é a segunda pessoa que levanta essa questão aí de sonho. Mas aí ele tá libertando o Martin, e aí a música acaba. Aí ele fala: o tempo acabou. E aí ele ataca o Boyd, ele corta o braço do Boyd com a corrente dele, e aí ele encosta a parte dele que tá sangrando assim, porque parece que tem hora que parece que tem bichos assim andando por debaixo da pele dele, do Martin. Aí ele vai, encosta assim no Boyd, no braço dele, e ele fala: o meu sangue agora é o seu sangue. E aí fica uma coisa meio estranha assim, e o Boyd não entende nada, e aí ele vai e o Martin morre, ele cai assim no chão e morre, e aí ele pega uma tocha assim e abre uma porta para poder sair de lá, ele parece estar meio atordoado, parece que o sangue meio que parece que envenenou ele, mas depois ele já tá legal, não sei, é meio estranho. E aí ele abre a porta e ele aparece assim no meio da floresta, num local aberto assim, assim, Hum, e tudo assim, onde ele tava é como se fosse ruínas, não tem mais nada lá, entendeu? E aí vem um cachorro, e esse cachorro parece que vai guiar o Boyd para sair dali, para ensinar, mostrar aí para ele a direção. Tem uma coisa legal que acontece nisso, que o Boyd começa a seguir o cachorro, e eu vou falar daqui a pouco. Eu falei do cachorro. A Christie confirma pro Kenny, eles estão conversando lá dentro do restaurante, rapidamente, e aí a Christie confirma pro Kenny que ela é a noiva dela. Aí tem aquela decepção do Kenny e tal, que eu fiquei um pouco chateado, que eu te falei. É um pouco, assim, chatinho.
Foi o que eu falei, as criaturas elas parecem ter essa forma de diversão. Então tem um que aparece e ele tá até no pôster, quando tem o Boyd assim gritando, no pôster, e por trás tem essa criatura, que é a mesma que vai lá no ônibus, que é a que aparece aqui no trailer. Eu não sei se ele é o líder das criaturas, não sei se ele vai ter um papel assim mais importante no show, mas assim, ele parece que vai ser, tem algum significado ele, ou então ele vai aparecer mais vezes, eu não sei, porque ele é um dos mais sinistros, assim. Ele e o Homem do Leite, né, que é o leiteiro. Aparece lá, vou falar sobre ele daqui a pouco. Porque todo mundo tá com a. Tipo, é como se eles tivessem morrido com aquela roupa deles de trabalho. É como se eles fossem pessoas normais antes de virar monstros, entendeu? E aí eles nunca trocaram aquela roupa, porque você vê que tem noiva, tem leiteiro, tem executivo, tem, sei lá, tem uma porção de coisa. E todo mundo com aquela mesma roupa. Esse aí, ó, esse aí que eu tô falando. E aí ele entra nesse ônibus, ele tá andando lá, porque todos eles, as criaturas estão sempre andando devagarinho, tipo, curtindo, sabe? E aí ele entra nesse ônibus e ele começa a fingir que tá dirigindo, ele começa a passar a mão assim no volante, ele começa a fingir que tá dirigindo. Eu não sei, como se tivesse, talvez, abismado com aquilo, assim, tipo, surpreso. Não faz cara de surpreso, mas é como se talvez até se lembrasse de alguma coisa. Parece ser isso, como se ele estivesse até lembrando de alguma coisa, tipo, algo que aconteceu antes dele morrer, por exemplo. Talvez. Mas aí ele liga a luz interna do ônibus, aí ele vê que tem 2 passageiros lá, que é aquela cena que você viu ali. E aí ele vai lá e chega, vai andando perto dos 2 passageiros e fala: "Ih, vocês escolheram um lugar muito ruim para se esconder." Aí dá aquele sorrisinho e aí ataca e mata esses 2 passageiros, que são 2 passageiros, idosos lá. O Boyd começa a seguir o cachorro, e aí, né, ele tá no meio da floresta lá, já escureceu, e aí começa a aparecer umas criaturas, mas é bem estranha essa cena, assim, porque ele se esconde atrás de uma árvore, ele tá com a tocha, ele apaga a tocha, e ele se esconde atrás de uma árvore, não tá tão escuro assim, e tem criatura passando pelos 2 lados dele. Pô, não, é muito simples a criatura ver ele ali, eu não sei por que elas não viram ele. Talvez elas deixaram, elas não queriam, não sei, elas meio que ignoraram o Boyd de propósito? É uma pergunta que fica no ar. Porque elas passam praticamente quase do lado dele, ele tá se escondendo numa árvore que só dá pra esconder assim, ele se esconde atrás de uma árvore que só dá pra esconder metade do corpo dele. Então é assim, é muito estranho eles não terem visto ele, até porque eles são bem sádicos, como eu falei, então eles provavelmente iriam, tipo, brincar com o Boyd ali antes de matá-lo, mas talvez eles tenham ignorado ele de propósito, talvez eles tenham algum intuito com o Boyd, alguma coisa desse tipo, não sei, ou talvez tenha alguma coisa a ver agora com o sangue que tá nele, não se sabe, vamos ver aí no futuro, tá? É, eu falei que o Victor ele ficava lá, tá legal, eles ouvem um barulho do lado de fora, o Victor e a Tabitha, e aí eles acham que são as criaturas, né? Que eles não têm nenhum talismã lá pra protegê-los. Eles estão ferrados. Aí quando abre assim a porta, quem é? Quem é? É o Boyd. E quem vem logo depois? O Eldin, esse escurinho aqui, ó, o gordinho. Ele aparece que é o que teve a visão e tal. Ele aparece também, e aí vem as criaturas. Ele tá correndo, me ajude, me ajude, me ajude. E aí vem as criaturas andando, como sempre, andando atrás dele. E aí eles colocam ele atrás dentro da caçamba junto com eles, fecha e o Boyd e a Tabitha coloca lá o talismã que o Boyd tem, que ele sempre carrega com ele, lá na porta, para protegê-los. Tá? O Victor, ele olha pro Eldin assim, ele fala, eu não confio nele, né? Mas aí ele fica sabendo, quando o Boyd fica sabendo, na verdade todos eles ficam sabendo, o Boyd fica sabendo, a Tabitha e o Victor ficam sabendo do ônibus. Fala, que ônibus? Porque eles não sabiam, né? E aí agora eles já sabem, mas eles ainda não chegaram na cidade para ver como o que aconteceu de verdade lá, com essa questão do ônibus. Tá? Um ponto interessante também é que quando o Victor está conversando lá com o Boyd,
um responde uma pergunta com outra pergunta. Então, para dar mais um ar de mistério, porque ninguém responde as perguntas, assim. Então, o Victor fala pro Boyd, eu achei que você tivesse saído em uma jornada. Ele falou, eu saí. E ele fala, você conseguiu encontrar o que você estava procurando? Aí o Boyd olha para ele assim, a que você está desenhando? Ele respondeu uma pergunta contra a pergunta. Aí o Victor mostra um desenho que ele fez, e é do boneco que ele tinha visto anteriormente. Lembra que eu falei no episódio 1? É um boneco que ele viu anteriormente, sentado em cima, acho que de um baú, uma coisa desse tipo, que é o mesmo boneco que o Jade viu também, tipo na alucinação dele lá, ou na visão dele. E aí começa a amanhecer, e a Julie é a primeira a sair do restaurante por causa do pai. Essa aqui é a cena que eu falei, escondendo atrás da árvore. E aí a Julie vai lá por causa do pai, ela começa. Aí eles veem que o barman tá morto lá no chão, e o pessoal todo vê e tal, e começa aquela. O pessoal começa, entendeu? O pessoal fica meio assim surpreso, porque eles só ouviram os gritos à noite. E aí o Jim fala, eu tô aqui, você quer? E fala o nome dela, Julie, Julie. E aí eles veem que ele tá vivo. Aí, vambora, pessoal, vamos tirar ele lá. E aí todo mundo começa a ajudar para tirar o Jim de lá. E aí a motorista do ônibus, a motorista pretinha, ela vai lá no ônibus. E aí quando ela entra no ônibus, ela vê o casal de velhinhos mortos dentro do ônibus. Essa cena aqui, ó. Essa cena aí. E aí ela fica desesperada, é o choque de realidade dela, porque ela não estava acreditando de jeito nenhum no que estava acontecendo ali. Então ela é mais, assim, ela tem uma personalidade forte, então ela é muito parecida com a Donna. Então provavelmente vai ser uma segunda Donna aí no seriado. Voltando lá pra caçamba, eles abrem a caçamba, porque começou a amanhecer e tal. E aí o Eldin, ele fala, eu vim no ônibus e tal, ele começa a falar do ônibus e tal, porque a gente estava lá, e aí teve uma casa que desabou, ela fala, que casa? Não, uma casa logo do lado do restaurante. Aí a Tabitha sabe que é a casa onde eles moram, casa do Jim, casa deles. Aí ela vai correndo para lá. E aí o Boyd fala, espera, Tabitha, não sei o que e tal. E aí o Boyd tá andando, aí ele vê que no braço dele parece que tem tipo umas larvas assim por debaixo da pele, igual tava no Martin. E o Victor, ele olha para ele assim, desconfiado, não sei se o Victor deu para ver, mas sei, aí e o Boyd vai e coloca uma roupa assim que cobre de manga, né, que cobre o braço, aquele casaco que ele tá ali, ó, aquele ali. Coloca para cobrir, mas aí o Victor olha para ele assim, meio como se tivesse visto alguma coisa, mas a gente não sabe se ele viu, porque estava meio distante, mas ele pode ter visto, não sei. Mas ele percebeu que tinha alguma coisa estranha com o Boyd. E aí acaba com o Boyd correndo aí juntamente com a galera, né, juntamente com o Eldin e com o Victor, para a cidade atrás da Tabitha. Aí acaba assim. Aí vamos ver agora o que vai acontecer no episódio 3. E aí, tá curtindo esse resumão aqui? Tá curtindo o seriado Origem? Vamos conversar, deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Que a gente vai conversar sobre esse seriado que eu tô gostando muito e espero que você esteja gostando também. Aguardando aí ansiosamente pelo episódio 3. É isso. Um abraço. Fui.